Que bom que você veio até aqui. Isso significa que você já consumiu alguns dos nossos conteúdos e dá a devida importância para a sua vida financeira, para a sua vida patrimonial. Eu quero trazer aqui alguns erros que você provavelmente está cometendo e que está drenando toda a sua estrutura patrimonial e atrapalhando você a chegar onde deve chegar. Se você ganha mais de 30 mil reais por mês, parabéns. Você já faz parte de 1% da população que é considerada rica. Você já venceu. Agora, você, advogado, médico, grande executivo, aprendeu a ganhar bem, que é muito diferente de ter dinheiro, de ter patrimônio. Você deve ter algum trocado, você deve ter algum patrimônio, mas você tem certeza de que o que você está fazendo é o melhor para sua família? É o melhor para o seu futuro? Eu vou trazer aqui uma aula com 3 erros invisíveis que provavelmente você está cometendo e como a gente faz para resolver esses erros e não cometer esse tipo de problema durante a sua construção patrimonial. Venha com a gente. Vamos para o primeiro erro. Custo de oportunidade tributária. Nós estamos falando de um governo, um sócio oculto, que tira a parte dele de todas as maneiras que você pensar. Eu trouxe alguns exemplos. Livro caixa, tributação sobre dividendos, imposto sobre aluguéis. Então existem várias maneiras de a gente evitar ou minimizar essa tributação e você transformar esse custo em dinheiro para você. Vamos para uma delas, tributação de dividendo. Hoje ainda não saíram algumas normativas, mas te permite fazer o quê? Com a legislação atual, colocar a sua esposa ou seu marido como sócio da sua empresa e você já aumenta a possibilidade de transferência desses dividendos. A contabilidade te permite fazer vários gastos dentro da própria empresa antes de você distribuir esse lucro. Isso diminui os impostos que você teria que pagar. Você tem como fazer algumas estruturas de aluguel para colocar esses aluguéis dentro da empresa e aí você vai pagar menos imposto para isso. O seu livro caixa, é possível você fazer um ajuste de despesas na sua pessoa física e algumas receitas na pessoa física, dependendo da sua profissão, médicos, por exemplo, onde você consegue minimizar aquilo que você já tem que pagar. Você não vai pagar imposto por esse ganho. Esse ganho vai ser abatido dessas despesas que você teve para trabalhar, que você teve para o dia a dia. Então eu trouxe alguns exemplos de maneiras, através de holding, através de um guarda-chuva de empresa, através de algumas estratégias contábeis que você precisa gastar uma energia, um tempo, para poder identificar esses pontos e assim você vai conseguir uma eficiência. Ao invés de pagar para o governo esse dinheiro, você deixa ele com você, faz esse dinheiro virar patrimônio. Vamos para o segundo erro, que é o de investimento de prateleira. Qual seria a solução disso? Você tem no mercado hoje, você tem 2 soluções. Uma, você vai resolver sozinho, e aí você precisa tirar algumas certificações, como CPA 20, CEA, CNPI, e aí você vai gastar uma energia e um tempo para se aprofundar tecnicamente, são algumas certificações necessárias para você entender o suficiente de investimentos para decidir sozinho. A segunda solução para isso é buscar empresas, e a Hybrid está disponível para isso, profissionais que são isentos de conflito de interesse, que vão conseguir entender, através desse planejamento patrimonial, entender suas necessidades, entender que tipo de risco você pode tomar, se os seus investimentos deveriam ser financeiros, deveriam ser imóveis, deveria ser empresa, entender como você vai selecionar esses investimentos baseado na macroeconomia, ou seja, como o país está, como a economia está dentro e fora do Brasil, para você conseguir selecionar quais classes de ativos você vai investir. Principais classes de ativos são investimento de renda fixa, investimento de renda variável, são empresas, e você tem imóveis, tá? Essas 3 classes são os principais investimentos, investimento de economia real, que a gente chama, e para selecionar esses investimentos a gente precisa entender um pouco mais de macroeconomia, acompanhar o mercado, acompanhar o país, acompanhar como estão as contas públicas para a gente saber para onde nós vamos mudar o leme do barco. Esses profissionais, ou você mesmo, caso você se aperfeiçoe para isso, você vai escolher então os ativos finais. E esses ativos normalmente não estão em bancos. E os gerentes de banco normalmente não sabem disso. Existem exceções, mas normalmente não é assim que funciona. E consórcio, título de capitalização, que a gente veio falando, esse tipo de investimento, COI, são investimentos feitos para o banco ganhar dinheiro. A maioria deles, obviamente, sempre existem exceções.
Então, selecionar esses ativos de maneira conjunta, nunca independente, assessorado por profissionais especialistas e que estejam trabalhando para você e não para as instituições, vai ser a melhor solução para você resolver o erro de investimento de prateleira. O terceiro erro é o de blindagem patrimonial, a falta de blindagem. Como é que a gente resolve isso? Hoje tem duas estruturas principais para isso, normalmente você vai cair em uma dessas duas. Ou você pode buscar um fundo exclusivo, seu patrimônio tem que ser ou maior que 10 milhões em ativos financeiros, ou maior que 40 milhões em ativos imobilizados, empresas, ativos não financeiros. Ou você vai cair numa estrutura de holdings, são as mais famosas hoje, inclusive tem muita gente ruim fazendo isso, muito cuidado. A estrutura de holding, ela, se você tem acima de 2 milhões de reais, já te permite fazer essa estrutura para poder gerar uma proteção maior. Nem sempre elas vão ser as melhores opções. Na maioria das vezes, sim, e a estrutura de holding feitas com advogados, com especialistas de área, vai ser a solução para proteger esse patrimônio. Existem outros riscos que não só a holding vai te proteger. A gente entra com estruturas de previdência, por exemplo, que eles podem funcionar tanto para quem tem menos de 2 milhões, quanto para quem tem mais de 2 milhões. É uma das estruturas que são utilizadas para essas proteções. E para a gente fechar um pouco a gestão de risco, outra preocupação que você tem que ter, que é como você vai resolver esse problema, é ter um advogado junto com você, tá? Ou uma empresa como a nossa de planejamento, que tem advogados aqui dentro, te prestando uma assessoria, pontuando cada um desses riscos. Risco matrimonial, risco de ativo, risco de liquidez, riscos jurídicos. A gente tem muita coisa que às vezes não tem contratos jurídicos feitos de maneira correta e isso vai gerar um problema para você lá na frente. Então um advogado de olho no seu patrimônio, preocupado com todos os contratos sociais de empresa, dos riscos societários que também tem. Então um advogado preocupado com as suas questões patrimoniais para mitigar esses riscos, ou através de uma empresa como a nossa, ou o seu advogado, vai te permitir resolver o problema da falta de blindagem patrimonial. Eu sou o Léo, diretor da Ibra, e o meu trabalho aqui é transformar você, que tem uma alta performance profissional, em alguém que tem uma alta performance patrimonial. Se você se identificou em algum dos 3 erros que eu falei agora mesmo, você precisa urgentemente de um diagnóstico. Eu liberei para vocês uma agenda pessoal, eu tenho uma equipe inteiramente disponível para a gente sentar juntos e fazer um diagnóstico patrimonial 360 graus, onde a gente vai identificar todos esses problemas, identificar seus principais medos, seus principais sonhos e junto trazer as melhores soluções para que você consiga estancar qualquer dinheiro que esteja indo para o ralo e que você consiga performar os bons resultados que você já vem fazendo. Você precisa alcançar seus sonhos e nós estamos aqui para te ajudar a fazer isso. Clique aqui, acesse o link aqui embaixo e nós vamos te ajudar a transformar seu alto salário em uma verdadeira liberdade financeira e patrimonial.